Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do 21. João, capítulo 8, a partir do verso 21. Vamos ler até o final. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem você pensa que é?
Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Senhor, obrigado. Obrigado por essa porção da tua palavra, Deus. Fala conosco, eu te peço. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações hoje, apesar de mim. Não permita, Senhor, que as minhas falhas, que os meus pecados, que as minhas incapacidades atrapalhem o teu falar com o teu povo nessa noite, porque a tua palavra é vida e nós precisamos da vida que flui de ti. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Nós vivemos um tempo hoje onde Jesus, ele não é tão negado quanto ele é disputado. Eu tenho lido um livro com os jovens, um livro do Sproul, falando sobre quem é Jesus, e o Sproul fala dessa questão. As pessoas estão menos preocupadas em negar a Jesus e mais preocupadas em trazer Jesus para si. O que isso quer dizer? As pessoas querem colocar Jesus em todas as suas vontades, em todas as suas ideias. Eles querem ter Jesus ao lado, ele é um bom aliado. E isso vai acontecer em vários campos. Quando alguém quer falar que a polícia é violenta e que o Estado é violento, eles vão dizer: Jesus foi morto e torturado pelo Estado. Se você é cristão, então você não pode estar a favor de um Estado que mata, que violenta. Aí já querem colocar Jesus do lado. Se alguém quer defender a posse de armas, com os argumentos, sejam válidos ou não é o mérito que eu quero entrar, mas as pessoas querem colocar Jesus no negócio. Se Jesus estivesse aqui, Jesus iria defender, porque ele mandou que os seus discípulos tivessem uma espada na bainha, e vão tentar colocar Jesus no negócio. E cada uma das ideias desse mundo, as pessoas vão tentar incluir Jesus. Por quê? Porque eles não estão muito preocupados em negar Jesus. Eles querem cooptar Jesus. Eles querem colocar Jesus a serviço das suas ideias, a serviço dos seus planos. E essa disputa, ela se estende em toda a sociedade. Porque ninguém tem coragem de falar mal de Jesus. Você já viu alguém falando mal de Jesus? A pessoa pode até não crer que Jesus existiu. Aí tudo bem, ela não acredita que Jesus existiu. Agora, se ela acredita que Jesus existiu, todo mundo vai dizer que Jesus é um cara legal. Todo mundo vai dizer que Jesus foi um bom exemplo, Jesus foi uma boa referência. Se você for perguntar para um muçulmano, o muçulmano gosta de Jesus, porque Jesus é um bom profeta. Então não há que se falar mal de Jesus. Hoje em dia, todo mundo vê Jesus como uma boa figura, uma boa pessoa, e é um bom aliado para as minhas ideias, né? Porque por ser uma figura quase que inquestionável, e ele é questionado apenas na sua existência, mas na sua boa camaradagem ninguém questiona, então ele é um bom aliado. Porque se Jesus faria, então é um bom argumento e todo mundo vai poder fazer também. Um argumento que eu vou usar é: Jesus faria. Aí todo mundo se Jesus faria, então talvez, né? É essa a ideia de cooptar Jesus. Mas o problema é que eles, para poderem fazer isso, eles precisam de uma figura de Jesus que não é a figura real. Não é quem Jesus diz ser. Porque todas essas representações, toda vez que você vê alguém falando bem de Jesus, ou incluindo Jesus nas suas ideias, eles ignoram as reivindicações
mais importantes de Cristo. E qual é a principal reivindicação de Cristo? Está aqui nesse texto que nós lemos. Jesus se reivindica como Deus. Nós temos aqui Jesus conversando com os judeus, e ele está num debate com eles, e ele adverte no começo do texto: eu vou embora. Ele está falando da sua morte, ele está falando que ele vai partir, mas eles vão perecer em seus pecados. E eles ficam sem entender, e é admirável ver como os judeus não entendiam o que Jesus estava falando, não conseguiam conceber o que Jesus estava falando. E ele diz: vocês são daqui de baixo, verso 23, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e deste mundo eu não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou. Como é que está escrito eu sou na Bíblia de vocês aí? Está diferente? Está com uma letrinha maiúscula, não está? Vocês sabem por que existe esse texto aí? Eu já comentei algumas vezes, mas talvez você não se lembre ou não saiba. Vocês sabem por que essa letrinha é diferente? Todas as vezes que o nome de Deus é colocado na Escritura, na tradução, ele vai aparecer assim. Então, com você, em alguns momentos você vai ver Senhor. No Salmo que nós lemos no começo, o Salmo 110. Disse o Senhor, com letras maiúsculas, ao meu Senhor. Então, esse Senhor, com letras maiúsculas, é o nome de Deus. O eu sou. Deus, quando se apresentou a Moisés, Moisés perguntou: mas eu vou dizer que estou falando em nome de quem? Aí Deus diz: eu sou o que sou. E também está lá com letras maiúsculas. Então, todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia, eu sou, Senhor, escrito com essas letras maiúsculas, aqui está o nome de Deus, aquele que nós pronunciamos como Javé ou Iavé, são aquelas letras, né? Y, W, eu não vou lembrar as 4, mas são 4 letras que a gente pronuncia como Javé ou Iavé. Jesus está conversando com os judeus e ele declara que ele é Iavé. Irmãos, ele está falando aqui que ele é um nome que os judeus nem se atreviam a pronunciar. Ele está dizendo que ele é um nome que os judeus, para escrever esse nome, eles se lavavam. Eles estavam aqui copiando, fazendo as cópias da Escritura, né? Quando chegava ali no nome de Deus, para tudo, vou me purificar, depois eu volto e escrevo o nome. Agora você imagina o escândalo de um judeu vendo um homem dizendo: eu sou o que sou. Jesus está abertamente aqui dizendo que ele é Deus. Essa é a principal reivindicação de Cristo sobre si próprio. E não está em disputa. Por isso que quando nós vemos aqui o ministério de Jesus, não existe neutralidade diante de Jesus. Porque Jesus faz declarações muito fortes. Então não existe neutralidade para um judeu. Ou ele cria, ou ele acreditava que Jesus Cristo era Deus, ou ele odiava Jesus porque ele era um cara que estava blasfemando. Era um louco, era um mentiroso, era um endemoniado. Por isso que eles dizem: você tem demônio. Porque ele está declarando ser Deus. E nesse contexto, é impossível haver neutralidade. Mas nos dias de hoje, essa reivindicação de Cristo foi tão deixada de lado que as pessoas se sentem incapazes de ser neutras, ou de tentar colocar Jesus em qualquer das suas ideias, de qualquer dos seus planos, porque Jesus virou apenas um cara legal. Mas qual é o problema disso? Vocês achariam legal alguém que você conhecesse que dissesse que era Deus? O Guilherme é muito gente boa, divertido e tal, mas ele diz que é Deus. Mas isso é só um detalhe. Porque uma pessoa que afirma ser Deus, e aí eu vou trabalhar com uma ideia que não é minha, é um livro muito bom, chamado Mais que um Carpinteiro. Eu recomendo esse livro. O livro é chamado Mais que um Carpinteiro, o autor é Josh McDowell. É um homem que tem um ministério junto a universitários lá nos Estados Unidos.
Eu achei esse argumento dele muito interessante e acaba sendo replicado por outros pregadores, mas a primeira vez que eu tive contato com esse argumento foi por ele. Porque quando você está diante de uma pessoa que afirma ser Deus, você só tem 3 alternativas: ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Não tem mais alternativas. Você não vai dizer que ele é um cara legal. Galera, tudo bem? Eu sou Deus. Vamos ser amigos? Ou eu sou louco, ou eu sou mentiroso, ou eu sou Deus. Então, diante de todas essas tentativas de cooptar Jesus, quando se fala que Jesus é Deus, aí o bicho pega. Aí Jesus já não é tão aliado. Porque não faz sentido, irmãos, não faz sentido nós acharmos Jesus um cara legal, porque ele afirma ser Deus. E esse é o escândalo. Quando nós anunciamos Jesus, nós estamos anunciando um homem que encarnou, que viveu nessa terra, mas que afirmava ser Deus. E a morte dele só faz sentido, só é salvadora, se nós crermos que ele é Deus. Porque um homem qualquer morrer no nosso lugar não serve. Ah, Guilherme, por que não serve? Porque nem eu nem você somos donos da nossa própria vida. Como eu poderia dizer para Deus assim, ó, eu, Guilherme, acordei bonzinho hoje, vou falar para Deus assim: Deus, faz o seguinte, no lugar dos pecados de todo mundo, o Senhor pode levar a minha vida. Aí Deus vai falar assim: a tua vida não te pertence. Como é que você quer dar a sua vida, se a sua vida fui eu que dei? Por isso Jesus é o sacrifício perfeito em nosso lugar, porque ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque a vida dele não foi criada, ele é Deus, ele é dono da própria vida, ele pode dispor da vida, porque a vida é dele, tanto que ele a recupera, porque a vida é dele, ele tem autoridade sobre a vida. Por isso que, se você não crer que Jesus é Deus, não adianta crer no sacrifício dele, porque senão o sacrifício dele não é suficiente. Então a figura que as pessoas querem transformar num cara legal, não pode ser. Então a gente precisa raciocinar. Ele é louco? A primeira alternativa. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando a gente olha para as falas dele, quando a gente vê as atitudes que ele teve diante dos judeus, diante do governo romano, quando a gente vê toda a sua vida, todo o seu ministério, nós podemos afirmar que Jesus é louco? Seria lógico um louco agir como ele agiu? Não, porque as suas falas eram coerentes, os seus ensinamentos eram verdadeiros. Ele conhecia a palavra, ele demonstrou aos escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, que ele conhecia a lei melhor do que eles. Então, como chamá-lo de louco? Não há sentido em ver que ele é louco. Bom, então, Guilherme, se ele não é louco, então ele é mentiroso. Mas, mais uma vez, olhando para a vida de Jesus, vendo como ele age, vendo como ele se comporta, vendo como ele responde às perguntas que chegam até ele, é possível crer que alguém morreria por uma mentira? Quando chegasse lá na hora H, quando o bicho estivesse pegando mesmo, e Herodes pergunta: você é o rei dos judeus? Eu falo: não, foi mal, vamos mudar de assunto, vamos desfazer aqui, estou vendo que o negócio está ficando sério. Era brincadeira, eu estava só contando uma história aqui. Mas não, ele diz: tu dizes, e leva adiante e vai até o fim, porque Jesus sabia qual era a sua missão e qual era o seu propósito. Ele estava aqui para morrer, ele sabia que tinha vindo, que estava aqui para morrer pelos nossos pecados. Então a vida de um mentiroso não combina com a vida de Jesus. Olhando para o seu ministério, e o relato que nós temos de Cristo é o que está nos evangelhos, olhando para o relato da vida de Cristo, não podemos chamá-lo de louco nem de mentiroso. Então, o que resta? Ele é Deus, ele é Senhor, ele governa, ele é aquele rei que nós lemos lá no Salmo 110, é ele que é dono de todas as coisas, é a ele que Deus submeteu todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés.
É Ele quem governa, é Ele que manda, é Ele que sustenta. Esse é Jesus. Ele não vai caber na ideologia de ninguém, Ele não vai caber nas ideias de ninguém, Ele não vai se submeter aos caprichos de ninguém. Na verdade, é a humanidade que deve se submeter aos seus ensinamentos, que deve se submeter às suas ordens, à sua vontade. Essa é a verdade a respeito de Cristo. É isso que Ele fala a respeito de si mesmo. Se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Aqui nesse texto, a gente tem um exemplo de alguém, de pessoas que acham Jesus um cara legal. Veja só, no verso 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Tem aqui essa afirmação, né? No 31 diz o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, a partir daqui, Jesus está conversando com os judeus que afirmaram acreditar nele. Concordam comigo? Só que aí ele faz uma advertência. Ele diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, vocês estão dizendo que acreditaram em mim. Vocês estão dizendo que creram em mim. Vocês me querem ter ao seu lado. Vocês me querem ter, querem que eu seja o seu rabi, o seu mestre. E ele diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo que já foi tão mal usado, mas a verdade que está aqui não é qualquer verdade. Qual é a verdade que liberta? Que Jesus é o grande eu sou. Essa é a verdade. É disso que esse versículo está falando. Não é de qualquer verdade. Não é porque você descobriu um documento escondido e essa verdade vai te libertar de alguma coisa. Não. A verdade que liberta é a verdade de que Jesus Cristo é Deus. Essa é a verdade que liberta. E eles então começam a demonstrar que não estão muito afim de permanecer nessa palavra de Cristo, porque eles começam então a dizer: mas nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como assim você pode dizer que nós seremos livres? A gente acreditou em você, mas agora você está dizendo que vai libertar a gente. Eu já não estou gostando muito desse papo, não. E Jesus disse: vocês têm que permanecer na minha palavra. E Jesus responde: em verdade lhes digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a libertação que Jesus conquista para nós. Todo aquele que não está em Cristo é escravo do pecado. Não tem alternativa. Por isso que é loucura nós, como igreja, esperarmos do mundo comportamento santo. A gente fica aqui bradando, exigindo do mundo comportamentos cristãos. Gente, quem não tem Cristo é escravo do pecado. Não tem como. É maluquice. O que a gente tem que fazer é pregar o Evangelho, para que essas pessoas se rendam a Cristo, e ao se renderem a Cristo, elas serão livres do pecado e poderão buscar uma vida de santidade. Mas eu não posso exigir santidade do mundo. Não faz sentido. Então ele está falando aqui de uma escravidão do pecado, onde ele iria libertá-los. 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus está ensinando para eles: olha, vocês creram no que eu falei, então eu vou aqui apresentar o meu ensinamento. Ele está apresentando o ensinamento. São meus discípulos, eu estou ensinando. Mas eles, já conhecendo o coração deles, bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto estão querendo me matar. 2 dedinhos de prosa com Jesus e já estavam querendo matar ele já. E Jesus já sabia. Mas, não, nós cremos, beleza, creram, vem para cá então, vem ficar perto de mim aqui. Gostamos de Jesus, Jesus é um cara legal. Vamos lá, vamos bater um papo com Jesus. 2 dedos de prosa já queriam matar ele. Porque não tinham se submetido a ele. E eles insistem: nosso pai é Abraão, 39. E Jesus vai refutar: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Abraão, ele se alegrou no dia. Vamos lá um pouco mais adiante, lembra lá para o final. Jesus vai dizer que Abraão se alegrou. Verso 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Irmãos, Abraão viu Jesus? Não. Mas nós temos no Antigo Testamento vários ensinamentos. É por isso que Jesus lá vai falar com os discípulos do caminho de Emaús, vai dizer que toda a Escritura fala a seu respeito.
Abraão não viu Jesus, mas ele viu o cordeiro que livrou Isaque. Deus deu vários spoilers, né? Deus deu vários ensinamentos, várias antecipações da obra de Cristo no Antigo Testamento. Então, todos aqueles fiéis do Antigo Testamento sabiam que Deus enviaria um Messias, sabiam que Deus enviaria um Salvador. Eles tinham isso nítido na sua mente desde Eva. Porque Deus disse lá no Éden, né, para a serpente, que colocaria inimizade entre a descendência da mulher entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que a descendência da serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Vocês pensam que essa fala de Deus não gerou uma expectativa? Tanto gerou que quando nasce Sete, ela diz, tem um varão. Ela já estava achando que seria ali, aquele próximo filho dela, que seria esse que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa expectativa de um Messias, ela está no coração da humanidade desde o Éden, desde a promessa que ele fez. Então Abraão tinha a certeza de que Deus enviaria um Messias, enviaria um Salvador, e ele vislumbrou isso no momento que ele estava para sacrificar o seu filho. Deus providenciou um substituto, e o cordeiro veio para que o filho dele não morresse, veio morrer no lugar do filho dele. É uma contemplação, é uma antecipação que Abraão teve da vida que Jesus daria em nosso lugar. Então Abraão tinha essa expectativa do Messias. Jesus está dizendo, olha, ele se alegrou, mas vocês não estão alegres. E aí que deu um nó ainda maior na cabeça dos judeus, porque ele fala, você não tem nem 50 anos, cara, como assim? Você está falando de Abraão? E aí a hora que ele arrebenta com a cabeça do judeu, porque ele diz, antes que Abraão existisse, aí ele bota lá de novo, né? Eu sou. Jesus conseguiu falar 3 vezes que era eu sou, antes de alguém tentar tacar pedra nele. Ele falou 2 vezes mais lá na frente, e agora na terceira o judeu não aguentou. 59, pegaram pedras para tirar nele, porque seria uma blasfêmia absurda. Então, irmão, Jesus, ele não negocia quem ele é, ele não negocia a sua identidade. Ele veio para morrer em nosso lugar? Sim. Ele foi morto pelo Estado romano? Sim. Ele foi injustiçado? Foi. Mas tudo isso estava dentro do plano de Deus. Não houve nenhuma adversidade. Jesus não era uma vítima. Ele conduziu o processo. Deus estava conduzindo o processo. Quando Satanás entra em Judas, o que Deus fala para Judas? Vai e faça logo o que você tem que fazer. Estava dentro do plano. Se Deus não quisesse que Jesus morresse, Jesus não teria morrido. Quando os guardas chegam para aprisionar Jesus lá no Getsêmani, e Pedro puxa da espada e arranca a orelha de Malco, o que Jesus faz? Não. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele mandaria legiões de anjos, queriam me livrar. Mas ele sabia qual era o seu propósito. Jesus veio com esse propósito, morrer por nós. Essa é a razão. Então a identidade de Jesus, ela não pode ser diluída, ela não pode ser alterada, abrandada. O Jesus que nós cremos é Deus. O Jesus que nós cremos é o grande eu sou. Ele é o Rei das nações, Ele é o Senhor dos senhores, é o nosso Salvador? É aquele que morreu por nós, que se entregou? Sim, é. Mas Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser Senhor por causa disso. Isso só aumenta a razão de nós amarmos Ele, isso só aumenta a motivação de nós sermos gratos a Ele, porque Ele não precisava ter passado por nada disso. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Nós não acrescentamos nada na pessoa de Deus. Deus é
totalmente completo, é totalmente perfeito, ele não é carente, ele não precisa da nossa adoração como nós precisamos da atenção das pessoas. Ele não é carente, ele não está precisando de adoradores. Não, o relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo é completo, perfeito, harmonioso e nunca precisou de nós. Nós fomos criados, e os teólogos usam essa expressão, nós fomos criados por um transbordar de amor. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhassem para eles e falassem assim: é tão bom isso aqui, né? É maneiro, né? Eu, você, nós aqui em plena comunhão total. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Não seria melhor se mais gente pudesse desfrutar desse relacionamento? É uma boa ideia. Vamos então criar pessoas para estarem conosco. Quando Deus criou Adão e Eva, criou todas as coisas, Ele criou para que esse relacionamento fosse compartilhado. É um presente. Eles se deram de presente. Eles deram esse relacionamento de presente. Mas o que a humanidade fez? Não quero não. Deixa eu ser dono do meu próprio nariz. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Rejeitaram a comunhão, rejeitaram o relacionamento que Deus tinha proposto. E Deus fez o quê? Acabou com tudo? Não, eu sempre brinco que eu teria acabado logo com tudo por ali. Não quer, tá bom. Vai embora. Eu falei que vocês iam morrer se comesse do fruto. Morre todo mundo. Vem cá Espírito Santo, vem cá Jesus. Vamos ficar só nós três aqui, que está tudo bom. Perfeito. Ele teria sido perfeitamente justo se tivesse feito isso. Amém? Mas ele não fez. Ele foi e deu o seu filho. E é interessante pensarmos, irmãos, que Jesus não é um plano B. Não é porque, deu errado, agora? O que eu vou fazer? Não, irmãos. Quando Deus decidiu criar a humanidade para se doar, Ele já sabia que seria rejeitado. Pensem nisso. Deus não foi surpreendido com a nossa rejeição. Deus, antes de nos criar, Ele sabia que nós iríamos rejeitá-lo. Antes de nos criar, Ele sabia que teria que dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele já sabia disso o tempo inteiro, porque Deus é onisciente. E para a gente poder entender o que é onisciência, é só você pensar em alguém que não aprende nada. Ele já sabe tudo. Deus não é alguém que aprende. É algo difícil para a gente conceber, mas Ele já sabe tudo. Não existe novidade, não existe aprendizado para Deus. É Ele que ensina, Ele não aprende. Então Ele decidiu ainda assim criar. Então eu e você estamos aqui hoje porque Deus se doou 2 vezes. Ele se doou na criação para que nós pudéssemos partilhar da comunhão que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele se doou de novo ao dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Porque o plano original permanece. Ele quer ter comunhão conosco. E tudo isso aconteceu para isso. Para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Então, irmãos, Jesus, Ele veio para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Ele veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Mas é necessário que a gente reconheça a sua divindade. Toda vez que alguém vier falar bem de Jesus para você, tá bom, mas você pergunta para ele, mas você sabia que Jesus é Deus? Não importa por que razão a pessoa venha elogiar Jesus para você. Todo mundo elogia Jesus. E esses discípulos aqui falaram, não, eu acredito. Mas aí a gente tem que dizer, Jesus é Deus. Porque Ele diz, verso 24, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Essa é a afirmação mais importante que Jesus faz sobre si próprio. Essa é a identidade de Cristo. Então, irmãos,
Se você está aqui nessa noite e ainda não tinha parado para pensar que Jesus é muito mais do que um cara legal que morreu na cruz, se você ainda não tinha pensado e consentido que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, faça isso hoje, para que você não pereça nos seus pecados, para que você não morra sem ter paz com Deus, porque no Salmo 110 nós vimos o que vai acontecer no dia em que o Senhor Jesus vier como Senhor, quando Ele voltar na segunda vez para buscar a sua igreja e julgar as nações, porque Ele vai julgar, haverá o dia em que Ele vai julgar. Hoje Ele ainda está salvando, mas haverá o dia que Ele virá julgar. Então, reconheça que Jesus é Senhor, que Ele é Deus. Submeta-se a Ele, obedeça a Ele. Não tente colocá-lo debaixo das suas ideias. Não tente submeter Ele aos seus planos. Pelo contrário, submeta a sua vida a Ele. Submeta os seus planos a Ele. Submeta os seus desejos a Ele. Faça a vontade dEle, para que você não pereça nos seus pecados. E se você já reconhece o Senhor Jesus como Deus, se você já o serve, se você já se rendeu a Ele, saiba por que isso aconteceu. E não negligencie a comunhão com Deus. Porque se você sabe que o Senhor Jesus é Deus, se você sabe que Ele veio para morrer no seu lugar, então você sabe que Ele fez isso para ter comunhão contigo. Não é para você ficar vivendo a sua vidinha e se lembrar de Deus quando você tiver uma necessidade. Ele quer relacionamento, Ele quer comunhão, Ele quer que nós estejamos com Ele do mesmo jeito que o Filho, o Espírito Santo e o Pai estão ali, ó. Eles estão em plena comunhão e nós fomos agraciados por participar dessa comunhão. Então não negligencie essa comunhão, não viva a sua vida como se Deus não existisse, não viva a sua vida como se Deus não estivesse totalmente interessado em você. Ele está interessado na sua vida, Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Fale com Ele, ore, leia a sua palavra, ouça, converse com seu Pai, porque Ele fez muitas coisas, Ele pagou um alto preço para que esse relacionamento fosse possível. Imagine Deus tendo dado o seu Filho por mim, para que eu pudesse ter comunhão com Ele, e Ele visse esse sacrifício ser negligenciado por mim todos os dias, que acordo de manhã, vou viver minha vidinha, feliz da vida porque Deus está me abençoando, mas eu nem falo com Ele, nem estou interessado no que Ele quer, não estou interessado no que Ele pensa, tomo todas as minhas decisões sozinho, escolho minhas profissões quando eu sou jovem, escolho os lugares para onde eu vou, como eu vou gastar o meu dinheiro, tudo, eu tomo todas as decisões por mim mesmo, sendo que Deus deu o Filho dele para que a gente tivesse um relacionamento. Então, quando nós vivemos uma vida à parte de Deus, nós estamos negligenciando a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Nós estamos dizendo para Deus, valeu, mas eu quero ir por aqui. Quando eu precisar, eu chamo. Se eu tiver afim, eu falo. Já parou para pensar nisso? Então não permaneça assim. Não estou dizendo que você está assim. Mas se estiver, mude a partir de hoje. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele pagou um preço altíssimo só para a gente ter esse acesso a Ele. Não é um pesar. Ler a Bíblia não é um pesar. Orar não é um pesar. É você conversar com seu Pai. É você dizer para Ele, oi, estou aqui, obrigado. Estou pensando em fazer isso. O que o Senhor acha? E vai ler a Bíblia, porque Deus fala quando a Bíblia é lida. Tem uma brincadeira que eu acho que é Augusto Nicodemos que fala, né? Quer ouvir Deus falar em voz alta?
Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falar. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor conhece cada um dos nossos pecados. O Senhor conhece cada uma das nossas negligências. O Senhor sabe e vê todos os dias que nós ignoramos a Tua presença na nossa vida e seguimos com a vida como se nada, ou se nada tivesse sido feito para que nós estivéssemos num relacionamento contigo. Mas ainda assim o Senhor nos chama. E hoje, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e ouvimos o Teu chamado. E eu quero começar, ó Deus, pedindo perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu não tenho dado valor a esse relacionamento para o qual o Senhor me chamou. Me perdoa, Senhor, se eu não tenho dado ao Senhor a atenção, não tenho dado ao Senhor a minha vida, porque isso é o melhor que pode haver para mim. O Senhor não precisa de mim, o Senhor não precisa da minha atenção, nem da minha adoração, mas o Senhor sabe que essa é a melhor coisa que pode haver na minha vida para mim. Então, Deus, me perdoa se eu faço mal para mim, quando não valorizo esse relacionamento contigo. Me perdoa, Senhor, quando negligencio a minha vida de oração. Me perdoa, Senhor, quando negligencio a leitura da Tua palavra. Me perdoa, ó Deus, quando vivo uma vida onde o Senhor não é o meu Senhor. Onde tomo decisões, ó Deus, que não levam em consideração a Tua vontade, os Teus planos, Senhor. Perdoa. E, Senhor, ajuda-me. E ajuda cada um dos meus irmãos que podem estar nessa mesma situação. Socorre-nos, ó Deus, e nos leva, nos conduz a estarmos cada dia mais ligados contigo, cada dia mais aprofundados num relacionamento de amor contigo, Senhor. Não queremos ser meros utilitários da fé. Não queremos ser pessoas que acionam o Senhor quando precisam de algo. Não, Senhor. Porque aquilo que é mais importante, que nós precisávamos, o Senhor nos deu sem que nós pedíssemos. O Senhor nos deu o Seu Filho, o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados, o Senhor nos deu uma nova vida, nós fomos recriados em Cristo. Isso o Senhor já nos deu. E, ó Deus, ajuda-nos a responder em gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos uma vida santa diante de Ti, uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome. E ajuda-nos, ó Deus, a proclamar essa verdade. Não nos deixe, ó Deus, ouvir por aí que o Teu Filho é um cara legal apenas. Não nos deixe, Senhor, ouvir pessoas tentando se apropriar do Teu Filho para as suas causas, para as suas vontades. Não, ó Deus, nos leve a anunciar ousadamente que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, assentado à destra Tua, Pai. E Ele governa, porque o cetro está nas mãos dEle. Aleluia! Que a nossa vida condiga com essas verdades, que o nosso comportamento esteja de acordo com esse conhecimento, Senhor. Que não vivamos como se não soubéssemos disso. Porque se não sabíamos até hoje, agora nós sabemos. E queremos viver de acordo com essa verdade. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Abençoa, Senhor, a comunhão que teremos agora ao final do culto, quando formos para a cantina, quando formos conversar. Ó Deus, que a Tua palavra reine
nas nossas conversas, que a nossa conversa não seja sobre um jogo de futebol, que a nossa conversa não seja sobre a derrota do time ou a vitória do time. Ó Deus, não deixe que o nosso coração perca a Tua palavra ao sairmos daqui com futilidade, Senhor. Que o nosso assunto, que a nossa meditação seja a Tua palavra, não somente hoje, mas ao longo da semana, ao longo de toda a nossa vida, seja a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.